tudo lá. Bom, esse é o último painel. A gente já falou financiamento nacional, condições habilitantes para melhorar o financiamento, o recebimento de fundos, mas um dos aspectos mais importantes para que as cidades possam aceder a créditos é a qualificação de risco e como são vistos pelos mercados. Nessa próxima conversa, que eu acho que vai ser muito útil para melhorar a nossa compreensão de como as agências avaliam os governos nacionais, os atores que influem no seu acesso aos mercados de capital. Eu tenho a honra de apresentar Daniela Brandazza, a gestora de riscos para as Américas e para o Caribe. E temos como moderador Dalve Soria, que é especialista sênior de desenvolvimento urbano e moradia do BID. Convido eles para se apresentar no palco. Pasar la presentación. ¿Sí? Perfecto. Muito obrigado para o BID por essa excelente organização, os assuntos absolutamente importantes que já foram falados hoje e os especialistas estão a um nível tão alto que eu sinto um privilégio de compartilhar palavras com vocês hoje. Eu gostaria de agradecer a minha parceira, que eu tenho, ela é a diretora baseada em Buenos Aires, ela está disponível, se vocês gostaram de falar com ela. Muito obrigado por isso e, por favor, me deixem começar dizendo que todos os temas que hoje a gente já falou têm uma complexidade importante e num mundo marcado por mudanças vertiginosas que a gente lê nas notícias todos os dias, onde temos desafios de crescimento econômico, onde temos desafios de financiamento, de infraestrutura no mundo, mas em umas regiões mais do que em outras. Desafios institucionais, sociais, políticos. As qualificações são uma ferramenta, são um fator que aporta transparência, conhecimento a respeito de diferentes entidades que emitem dívida. E eu acho que aportam também a possibilidade de que sejam tomadas melhores decisões agora e no futuro. Então, o que quer dizer isto? Que se essa informação é transparente, as qualificações podem aportar crescimento econômico das regiões. Com essa melhor informação, mais transparentes, mercados mais educados, cidades que possam utilizar essa ferramenta como a possibilidade de mobilizar capital para aquilo que elas sentem que precisam fazer. Então, eu tenho o privilégio de que um grupo incrível de analistas, a gente possa cobrir, trabalhar em 32 países
da América, desde o Canadá até a Argentina, onde é compartilhado muito conhecimento, não só nas Américas, senão analistas de todo o mundo, para chegar até as opiniões de risco creditício que a gente publica de forma regular. Antes de começar com a minha apresentação, eu gostaria de aclarar o que é uma qualificação de risco creditício. A qualificação de risco creditício mede e mesura duas coisas. Numa forma muito simples, de uma análise muito complexa que a gente faz, que hoje eu vou compartilhar para vocês a metodologia. Mede capacidade e vontade de pagar obrigações financeiras, de pagar as dívidas, de que uma cidade possa cumprir em tempo e forma com as suas obrigações, as obrigações que tem. Eu vou compartilhar para vocês nessa apresentação onde estamos, onde está a distribuição só dos governos locais. Não estamos no mundo com essas qualificações subnacionais. Na América Latina, a metodologia pública e um comentário final sobre o que vamos observar, fatores relevantes para o futuro, especialmente na região. Eu já avancei muito. Vamos ver. Essa é a distribuição de todas as qualificações de risco creditício que temos a nível mundial. Aproximadamente 200 governos locais e nacionais temos qualificados e 17 estão na América Latina. Não temos muitos. A conclusão é que governos locais, por uma ou outra coisa, eles não chegam a ter a consistência de formar e de trabalhar para mostrar para o mundo, aos investidores, a qualidade creditícia que eles têm. Qual a qualificação promédio que a gente vê em geral ao nível global? Canadá continua tendo um dos promédios mais altos, por motivos que eu explicarei depois. México está num promédio de triple B, Brasil na categoria doble B e triple C Argentina. Embora a gente tenha entidades como em Buenos Aires que estão qualificados por cima desse promédio. O mesmo acontece no Brasil. A cidade de Niterói tem uma qualificação maior do que esse promédio, o qual está indicando que temos fatores que essas cidades já trabalharam no tempo para poder lograr essas maiores qualificações. Eu não vou explicar isso, prometo, porque não temos café que possa sustentar essa apresentação. Não temos café que ajude. Mas eu queria dizer para vocês que essa metodologia, esses passos são públicos, a gente compartilha o tempo todo. E eu queria ressaltar o marco institucional que a gente votou ao nível de país. É um fator muito relevante para fazer ancoragem de qualificações ou para movimentar elas. Esse fator implica toda a coordenação que temos entre os diferentes níveis de governo, as leis, como estão escritas, mas como operam na realidade. Isso o que a gente vê de forma regular, de forma habitual. Os fatores creditícios, o perfil creditício individual da entidade, são outros aspectos que a gente vê também em detalhe, aspectos quanti e qualitativos. Mas eu queria ressaltar a administração financeira. Também é importante todos os outros, mas para as cidades, esse é um score, uma pontagem, uma avaliação sobre a qualidade da administração financeira e como eles executam política pública através dos anos, ao longo dos anos.
qual é a diferença entre o que eles falam e entre o que eles fazem, medido no tempo? E o que a gente já viu é que, apesar de ser muito mais difícil movimentar o marco institucional do país, se as administrações financeiras da cidade e os governos subnacionais têm poder de fazer coisas para melhorar a sua qualidade creditícia, e isso é refletido na qualificação eventualmente. Por exemplo, a cidade de Buenos Aires tem uma pontagem de 3, que geralmente esses pontos têm entidades que chegam até o ponto de investimento. Também tem isso a cidade de Niterói, também o estado de Querétaro, no México. No Canadá, temos pontagens mais altas, scores mais altos, por outros fatores, porque isso tem muito a ver com o planejamento de mediano e longo prazo, que vai por cima de 5 anos. Esses são os passos. Chegamos a uma âncora, depois de analisar os fatores que vocês podem ver em cima. Temos 2 fatores que podem limitar a qualificação, que é a liquidez que tem o governo para pagar a dívida e a qualidade da administração financeira. Se esses 2 fatores são muito fracos, a qualificação é diminuída automaticamente. E temos outros fatores, chegamos ao perfil creditício individual, depois de analisar dívidas e outros fatores contingentes que poderiam não estar refletidos na parte de cima. Também vemos o risco soberano e, finalmente, chegamos até a qualificação creditícia de um governo subnacional. Esses são os passos e esses são os pilares. Estão descritos aqui com maior claridade, maior clareza. E eu gostaria de ressaltar, salientar par de coisas. A dívida não é determinante, o nível de dívida não é determinante, ou não é o mais importante numa qualificação de risco creditício. O que quer dizer isso? Que podemos ter entidades com alta dívida, mas com muita boa qualidade creditícia. Se, por exemplo, a cultura de pagamento que a gente mede na qualidade da administração financeira é sólida através dos anos. Obviamente, isso implica que o marco institucional é predicível, pode-se manter um equilíbrio entre renda e gastos de forma transparente para o sistema de cidades num país, etc. E também quanto de transparentes e regulares são com os relatórios de respostas públicas. Mas a cultura de pagamento é importantíssima, não só para as cidades, para os soberanos, os subnacionais e para qualquer outro emissor de dívida no mercado. Essa é atualmente a distribuição que a gente tem ao nível global do marco institucional que categoriza a nível país. Os mais sólidos estão nos países do norte da Europa, Austrália, temos no caso, no grupo 2, Canadá, as províncias canadenses. Na América Latina, a maioria está na parte mais fraca dos marcos institucionais que a gente tem no mundo. E isso é devido a que a gente mudou nesses últimos anos. Tivemos, no caso do México, ficou mais fraca pelo marco institucional para os municípios, porque a gente viu que tem uma maior frequência de incumprimento que o sistema não detecta. Então, o nível de transparência para esse nível de governo, embora as regras interinstitucionais
para esse nível de Estado, município, União Federal, estejam claras. Quando esse marco se ficou mais fraco, foi porque não tinha um sistema de transparência. Isso pode mudar, mas é preciso um tempo até que possa ser demonstrado que é sustentável no tempo um novo marco institucional. Essa é a mediana dos fatores de qualificação de governos locais na América Latina. O que vemos? O que podemos concluir com essa gráfica quando a gente avalia todos os fatores, os 6 fatores, os pilares de qualificação de risco creditício? Os desafios mais importantes para a região estão em poder melhorar as avaliações de marco institucional e a possibilidade de continuar crescendo, economias que gerem crescimento para obter maiores ingressos, e maiores ingressos podem ter maior possibilidade de financiar o que as cidades precisam. Mas, no entanto, na América Latina também a gente pode ver que eles tiveram um desempenho orçamental relativamente sólido comparado com outras cidades do mundo. E o nível de dívida não é tão alto. Então, em realidade, em geral, todas as entidades da América Latina comparam favoravelmente nesses 2 aspectos. Em que comparam? Quais são os fatores onde a gente continua prestando muita atenção? Os níveis de liquidez para poder pagar as obrigações financeiras em dólares ou em moeda local, e qual a qualidade da administração financeira para planejar não só o pagamento de dívida, senão quais são as responsabilidades de renda e de gasto permanente que elas têm e como são elas sustentáveis essas decisões ao longo do tempo para garantir eventualmente um pagamento de dívida em tempo e forma. Aqui vemos claramente não temos a comparativa com outros países, mas nenhuma das entidades que a gente tem qualificada na América Latina fica perto do 100% de dívida em relação aos ingressos operativos das entidades. As entidades do Brasil são as mais endividadas, têm dívidas com o governo federal. E, em segundo lugar, eu acho que temos a Argentina e depois temos México, que veio consistentemente descendo o nível de dívida por diferentes motivos, mas, em conclusão, a dívida, o nível de dívida na América Latina não é o que está limitando as qualificações de risco creditício. Essa é a composição de dívida nos 3 países que eu já falei. A Argentina é a que mais experiência, por assim dizer, tem, falando moeda estrangeira, e fala de um nível de sofisticação que também a gente reconhece quando avalia as administrações financeiras. E isso são conversas que a gente tem permanentemente de como os governos locais que se expõem a manter qualificações de risco creditício ainda ante contextos adversos têm um valor para o mercado e, eventualmente, é feita a diferenciação. Antes de concluir com alguns comentários, ontem estávamos justo olhando para as últimas publicações que temos sobre as comparativas globais do gasto de investimentos de governos nacionais a nível mundial. A América Latina continua sendo, sem dúvida, a região que menos faz investimentos em relação ao PIB. Então, o potencial que eles têm
para frente, de poder planejar investimento e não consumir a maioria em gasto operativo é muito importante. Desde o ponto de vista creditício, a dívida não está restringindo a qualidade creditícia nas entidades de América Latina. E eu vou concluir com aquilo que já comecei. A rapidez que estão acontecendo as mudanças hoje em dia e nas cidades, eu acho que vivemos isso de perto. Cada um de nós mora na cidade. Essa rapidez na qual estão acontecendo essas mudanças é vertiginosa. E poder ter ferramentas para preparar as entidades para poder se adaptar a essas mudanças e a essas necessidades, eu acho que é um dos temas que a gente todos os dias está analisando, estamos comprometidos desde a nossa equipe a incorporar nas qualificações essas mudanças tão fortes que temos para manter uma perspectiva local. Muito obrigado pelo seu tempo e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Foi super didático. Começando com uma pergunta bem básica, que é que deveriam fazer as cidades, as prefeituras, para melhorar sua qualificação creditícia. Qual a sua sugestão? E também dentro dessa pergunta um pouquinho como funciona a criação da metodologia, porque são tão diferentes as cidades, que as cidades do norte, da Europa, dos Estados Unidos, se tem uma adaptação a nível do modelo metodológico quando se avaliam a qualificação creditícia das cidades da América Latina. Perfeito, então. Primeiro, as cidades têm que querer se qualificar, porque são as cidades as que pedem que a gente dê ou trabalhe para lhes dar uma qualificação de risco creditício. Então, esse é o primeiro passo, que queiram ser qualificadas, e isso sempre eu digo que é como ir no nutricionista, porque até que a gente decide e diz, sim, quero começar a dieta vai começar amanhã, vou começar amanhã, isso daqui é igual. Eu quero me sentar para que me digam como que eu estou fiscalmente, como estou em nível de dívida, como eu me comparo, como que é a minha administração a respeito de outras emissões de dívida. É como se fosse uma foto. Então, essa primeira intenção tem que começar das cidades, de cada entidade. Para que? Porque muitas vezes o que a gente tem visto na América Latina, não necessariamente as qualificações se solicitam para pedir dívida. Muitas vezes, o que temos visto é que as entidades, as cidades onde recebem investimento, os investidores que chegam numa cidade ou uma província ou um estado, é uma linguagem comum, é uma linguagem que entendem os investidores, então falam, bom, e que qualificação creditícia tem qual cidade do México, ou no Brasil, ou na Argentina? Né? E essa linguagem comum é que facilita muito, porque tem uma comparativa que pode se fazer com outras cidades do mundo. Né? Então, primeiro, querer. O segundo é a metodologia. A metodologia que temos é uma metodologia que aplicamos a nível global. É uma metodologia que achamos que é transparente, que pega aspectos relevantes com uma ponderação muito equilibrada de fatores que a gente considera relevantes para a análise de risco creditício, mas também a metodologia da flexibilidade. Flexibilidade para entender as diferenças que tem em cada país, em cada região, e que os analistas possamos utilizá-las e usar essa flexibilidade quando necessário.
Por exemplo, o que eu explicava, não tem uma restrição se tem uma administração financeira muito boa na Argentina, se a qualificação da Argentina estiver entre as mais baixas do mundo. Bom, se a gente pode dar, a metodologia permite dar a administração financeira da cidade de Buenos Aires ou de uma cidade em outro país, score, uma pontuação alta para esse fator em particular. Essa transparência achamos que é muito importante e queremos que a metodologia está permitindo. Então, eu acho que isso faz com que, no final do dia, possa ter um bom reflexo que reflita o que está acontecendo em cada país e a nível subnacional também. Perfeito, muito obrigado. Ainda temos um tempinho, então, por exemplo, falamos hoje bastante sobre resiliência urbana, sustentabilidade, como esses aspectos podem, de alguma forma, contribuir na avaliação da capacidade creditícia dos municípios. Olha, o assunto de resiliência, eu acho que muito falamos com as administrações financeiras das cidades e dos entes nacionais em relação à preparação que tem dos diferentes riscos. Por exemplo, tem cidades que têm temas de alagamentos ou temas inesperados que acontecem sem que, falando de mudanças grandes. Vou colocar um exemplo aqui de uma cidade no Canadá que acabamos de eliminar por um ataque cibernético que impossibilitou que a cidade, durante um tempo muito mais prolongado do que a gente esperava, tivesse disponível informação financeira. Para esse nível de qualificação, essa cidade tinha uma qualificação de AAA. O nível de preparo que esperamos para uma qualificação AAA, não vou te falar perfeito, porque não tem nada perfeito no mundo, mas sim tem um padrão de proatividade, efetividade e disponibilidade da informação, inclusive às vezes até aumentada, para a toma de decisão, que sim, para determinados níveis de qualificação, isso é muito importante. Entendemos isto, estes riscos são os riscos emergentes que estão acontecendo neste momento. E a pergunta que fazemos para as cidades é: como estão preparadas para riscos cibernéticos onde vocês ficam sem nenhum acesso à informação? Como pagam a dívida? Que mecanismos têm para poder registrar e continuar operando a renda, continuar cobrando impostos, como taxas, como continuam operando? Tem seguros? Tem seguros que amparam? Então, temos um nível de questionários neste momento que, falo novamente, a obrigação estão acontecendo mudanças tão fortes e tão rápidas que conhecer tudo isto e realizar alguma ação para estar preparados pega tempo, experiência. E isso é que estamos tentando também, das conversas que temos com as cidades, de que também seja útil para elas. Que isto também a gente divide com elas. Então, voltando como conclusão, que eu falo para ti, a resiliência faz parte às vezes de que nem sempre está se preparado, mas para aprender, as cidades possam aprender. O que a gente faz é fazer muitas perguntas que, dependendo do nível de qualificação, tem algumas que estão com muito mais planejamento do que outras, e esperamos que continuemos refletindo estes riscos na medida em que apareçam.
Perfeito, muito obrigado. Um aplauso.